Vamos fazer uma enquetezinha aqui, ô seu Kessler? Agora. Vamos lá. Quem é o pior presidente do São Paulo depois de Juvenal Juvencio? Vamos botar aí? Quem é o pior presidente do São Paulo depois de Juvenal Juvencio? Né? Vamos colocar aí. Então a gente tem o Aidar, depois a gente teve o Leco, e agora nós temos o Júlio Casares. Pior presidente. Quem foi o pior presidente? Não é da história do São Paulo. Não é da história. Tá aí na legenda, mas não é o pior da história do São Paulo. Entre esses três, quem é o pior presidente? Quem foi até o momento o pior presidente? Mas não Fala cabe, aí, Edu. Mas não cabe falar que é da história, Sombra, porque eu vou te falar, hein? Envolve a história. Né? Ah, mas eu acho que, assim, pelo menos de quando o Sovil pra cá, deve ter sido aí. Teve lá um tal de Bastos Neto, uma vez que foi assustador, nos anos 90 lá, mas O Bastos Neto ele foi teve ensinar o Márcio, ovo era o Márcio cozido. Santos a cabecear. Isso aí, eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro sim. Eu, na época eu acompanhava muito e era falavam que ele tava com 2 ovos cozidos na boca quando ele falava. Aquela coisa, né? Eu gostava Se de misturasse com imitar boca ele, de era farofa, então ia dar uma maravilha. Pensou? Agora, entre os três, o pior, na minha opinião, foi o Leco. Leco. O Leco como diretor, como toda vez que eu via o Leco se envolvendo, dava errado. Era uma coisa impressionante. Parecia que era algo que eu tava pegando no pé, mas não era. Toda vez que rolava uma situação que envolvia o Leco, dava problema. Os outros não são santos, lógico, mas o Leco, acho que dos três, foi o pior, na minha opinião. Você, Rogério, cover do Oscar, hein? O povo tá falando bastante ali, né, do Oscar ali. Mas vamos lá, eu vou concordar aqui com vocês. Eu acho que o Leco teve uma das piores gestões aí, não sei dos anos 90 para trás ali, que eu não acompanhava, mas na atualidade, desde que eu acompanho o São Paulo como um torcedor, eu acho que o Leco ele ganha essa enquete aí disparado, viu, Sombra? É, né? Will? Leco, sem sombra de dúvidas, pra mim, pior assim do que eu acompanhei. Muito mal. Olha o Leco ganhando de goleada. Guilherme? Sombra, pra mim o Aidar foi bem complicado, cara. O Aidar, além da incompetência dele como presidente no futebol, a gente começou a ouvir um monte de notícia que o cara não sabia, na gestão financeira também gerir o time, alguns escândalos meio que de corrupção. Eu acho que, na minha visão, o Leco ele era só ruim. O Aidar, eu ainda acho ele um cara meio estranho, cara. Boa. É que o Aidar aparecia os escândalos de corrupção. O Leco, talvez não. Dava uma maquiada. Vai saber, né? Vai saber. E aí, Vlamir, pra você, o pior dos três aí? Leco, com certeza. Eu acho que o Casares, por ser presente, as pessoas vão lembrar mais. Mas o Aidar, tanto como o Casares, são grandes marqueteiros. O Aidar foi na época que trouxe, lembra quando trouxe o Falcão? Quem estava envolvido? O Falcão? De Roma. O O Aidar de Roma. Ele não era o presidente, mas acho que ele era do marketing do São Paulo, alguma Não, coisa assim. ele era o presidente. Ele era o presidente? O Aidar, em 85, ele era o presidente. Então, grande marqueteiro, assim como o Casares. Mas à época, o Aidar era outra pessoa, cara. O Aidar ele tinha 35 anos, se eu não me engano. Era um cara aí que ele estava no São Paulo porque o pai tinha sido presidente, o Henri Aidar, advogado também. E o Henri Aidar era o que a gente podia chamar de cardeal tricolor, era de bom nível. O Aidar, ele se perdeu, eu acho. Eu acho que ele se perdeu. Pelo poder, pela corrupção, ou envolvido contra pessoas erradas também. Eu acho que ele virou um cara muito de política, depois ele foi candidato à presidência da OAB também. Virou um ser político, eu acho. Mas ele foi o cara lá que também ajudou muito na construção do CT do São Paulo. E ele que fez aquele time Menudos do Morumbi junto com o Juvenal. O Juvenal era o diretor de futebol. Teve a sua importância e resultados muito bons à época, mas 40 anos depois, uma tragédia. 40 não, 30 e poucos anos depois. Mas pra você é o Leco, né, Vlamir? Fico com o Leco. E pra você, Marcão? Ah, o Leco, sem sombra de dúvidas aí. Leco. É o Leco. Eu vou te falar um negócio. Eu voto no Aidar. Porque, assim, todos eles, de alguma maneira, me envergonham. Todos eles, de alguma maneira, me envergonham. Mas o que ressaltou aqui no Aidar, aquela gestão que ressaltou, ele comendo banana, falando do Palmeiras sem a menor visão. O Palmeiras lá inaugurando o estádio, Palmeiras com o Paulo Nobre assumindo lá, botando o dinheiro. Ele não teve a menor visão do que ele poderia fazer pelo São Paulo e do que os outros estavam fazendo do lado.